Acordou? Antes de qualquer coisa, reserve 20 minutos e permita que Deus oriente cada passo seu hoje. Quando o alarme toca, o mundo já está esperando. Notícias, mensagens, demandas, a lista de coisas que precisa resolver. Tudo empurra você para fora de si mesmo, antes mesmo de ter tomado fôlego. A maioria das pessoas deixa a manhã ser ditada pelo ruído. Repara no celular, reage aos estímulos, perde a iniciativa. E quando isso acontece, o dia se desenrola como quem segue a correnteza de um rio sem escolher a direção. Viver assim é viver pela superfície, sempre respondendo, raramente escolhendo. Existe uma alternativa, simples e poderosa. Começar o dia de modo que a sua raiz seja alimentada antes que você precise segurar qualquer galho. Imagine um oceano calmo. Na superfície podem existir ondas e vento, mas é nas profundezas onde a água segura o peso do mar. A sua vida também precisa de profundidade. O que você cultiva nas raízes determina o que aparece no tronco e nos ramos. Se a sua identidade está enraizada em pressões externas, cada vento muda sua postura. Se a sua identidade está firme em Deus, o tronco pode balançar sem quebrar. É por isso que propomos um pequeno ritual de 20 minutos. Não uma fórmula mágica, mas um espaço intencional que abre a porta para que Deus guie seus passos. Este é o plano. 20 minutos divididos em 4 blocos de 5 minutos. Simples, prático, repetível. Cada bloco tem uma função espiritual e prática. O primeiro traz silêncio. O segundo, gratidão falada. O terceiro, declaração de identidade pedindo orientação. O quarto, compromisso por escrito, com 3 prioridades. Nada disso garante resultados imediatos, nem resolve todos os problemas do dia. Mas o que cria é um solo mais fértil, uma raiz mais forte, para que a presença de Deus possa gradualmente produzir fruto nas suas escolhas e ações. Existe algo que a maioria ignora quando acorda, e é ali que tudo muda. Se você tem alguns minutos, deixe-me explicar como cada bloco funciona e por que ele importa. O primeiro bloco, 5 minutos de silêncio. Não estou falando apenas de ficar em silêncio por evitar barulho. Falo de um silêncio intencional, escolher, não reagir. Sente-se ou permaneça na posição em que acordou. Feche os olhos, se for natural para você. Respire. Permita que a primeira respiração do dia seja consciente. Nesse silêncio, há uma função que poucas práticas substituem. O silêncio revela o que precisa ser olhado. Muitas vezes, ao acordar, a mente já lista problemas, medos, ansiedades e tarefas. Se você só alimentar essa lista, ela vai crescer. O silêncio cria espaço para ver sem precisar agir sobre tudo. É como ficar na margem de um rio e ouvir o fluxo antes de tentar nadar. Nos primeiros minutos você pode sentir desconforto. A mente quer preencher o vazio com urgências. Isso é normal. A resistência é parte do processo. Observe sem julgamento. Deixe que Deus esteja presente naquele espaço e que a sua respiração seja a ponte. O segundo bloco, 5 minutos de gratidão falada. Aqui a tarefa é simples e transformadora. Nomeie 3 coisas específicas pelas quais você é grato e diga em voz alta. Não é um agradecimento genérico, seja concreto. Pode ser o calor de um cobertor, a voz de alguém que te ama, uma oportunidade que apareceu no ano passado. Dizer em voz alta muda a química do seu corpo. A mente registra como verdade mais facilmente quando você pronuncia. Gratidão reseta o sistema nervoso. Move você da reação para a presença. Ao nomear, você também ensina a sua visão a enxergar providência em pequenas coisas. Gratidão é um músculo. Começa leve e, com prática, suporta o peso dos dias difíceis. O terceiro bloco, 5 minutos de declaração de identidade. Faça declarações curtas em primeira pessoa, pedindo a Deus que molde o seu coração. Diga coisas como: Senhor, hoje eu quero caminhar como filho, filha, guiado pela sua verdade. Quero escolher sua paz em vez do medo. Oriente meus passos, Pai. Não transforme isso em repetição vazia. Fale com intenção, sinta as palavras no peito. A diferença entre agenda e identidade é central aqui.
Agenda resolve tarefas. Identidade define ações. Quando você afirma diante de Deus quem você é e pede para que Ele guie, suas decisões do dia tendem a alinhar-se com essa afirmação. É um treinamento da raiz antes do crescimento do tronco. Declare em voz alta quem você quer ser hoje e peça ao Senhor que torne essa identidade visível nas escolhas. O quarto bloco: 5 minutos de escrita à mão, 3 prioridades do dia. Use papel e caneta. A escrita física cria compromisso. Ela leva o pensamento para fora do cérebro, faz a intenção tocar o mundo. Anote apenas 3 prioridades, nada mais. 3 é um número que obriga à escolha. O que realmente precisa da sua energia hoje? Escreva com clareza, em ação. Concluir rascunho do projeto X, ligar para fulano e oferecer apoio. Reservar 30 minutos para foco sem distração. Ao lado de cada prioridade, escreva uma frase curta envolvendo Deus como "com sabedoria de Deus" ou pedindo direção ao Senhor. Assim você não apenas organiza o dia, você o oferece. Prioridade é promessa de atenção. Escrever é um gesto de intenção que ajuda a reduzir dispersão. Não é técnica vazia. Cada bloco tem uma função espiritual e psicológica. O silêncio acalma e revela, a gratidão altera a percepção, a declaração alinha a postura interior, a escrita cria compromisso exterior. Juntos, esses 20 minutos não são garantia de sucesso, mas uma disciplina que aumenta a probabilidade de você caminhar com clareza. Lembre-se, não é ritualismo que salva, é a abertura do coração que permite a ação de Deus. Se essa ideia está ressoando com você, considere um pequeno compromisso: 7 dias. Não porque 7 dias garantam nenhum tipo de vitória automática, mas porque a persistência é onde as mudanças profundas começam. No primeiro dia, você pode sentir estranheza. No segundo e terceiro dias, é comum surgir resistência. A mente inventa desculpas, o tempo parece não existir, a velha rotina chama. Esses 3 dias são decisivos. Quem passa por eles começa a ver o benefício no 4º dia. Entre os dias 4 e 5, muitas pessoas notam uma leveza diferente. Entre os 6 e os 7, começam a perceber reflexos externos, decisões tomadas com calma, menos reatividade, relacionamentos mais serenos. Essa curva não é uma promessa, mas uma previsão baseada na experiência. A transformação costuma obedecer a uma progressão. Seja paciente consigo mesmo. Persistência constrói integridade. Antes de seguir, quero convidar você a um gesto simples e público. Se aceitar esse desafio por 7 dias, escreva nos comentários "Eu aceito o desafio" e escolha uma palavra que represente a identidade que você quer cultivar nesta semana. Uma palavra só. Paz, coragem, fé, calma, presença. Escreva essa palavra e compartilhe. Dizer em voz alta e declarar publicamente ajuda a manter o compromisso. Eu também escolherei uma palavra e farei este caminho com você. Não está sozinho nessa jornada. Existe algo importante sobre a resistência inicial. Ela não é sinal de fracasso espiritual. É apenas a casa antiga, hábitos, padrões, tentando manter o que sempre foi familiar. Pense em plantar uma muda numa terra compactada. Os primeiros dias exigem irrigação, cuidado e paciência. Com o tempo, a raiz encontra fissuras e começa a se aprofundar. Você está treinando a raiz, não acelerando o tronco. A raiz que se fortalece permite que, quando o dia trouxer ventos, o tronco resista e os frutos apareçam. Agora, feche os olhos por um momento, se isso for confortável. Não por obrigação, mas por escolha. Respire devagar. Inspire contando até 3. Expire contando até 3. Coloque a mão no peito. Sinta o calor, o movimento. Pergunte interiormente, e em voz baixa se quiser: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Não espere uma resposta sonora. Escute a pequena clareza que surge, a inclinação do coração. Muitas vezes, a orientação vem em forma de uma prioridade que surge com peso. Um nome, um dever, uma pausa necessária. Anote isso, mesmo que pareça pequeno.
Pequenas pistas são suficientes quando são obedecidas. Senhor, peço que neste momento o Senhor fale com simplicidade ao coração de cada um aqui. Guia cada passo hoje. Dê clareza, coragem e paz. Que a sua presença seja a primeira voz ouvida ao acordar. Amém. A experiência que acabo de conduzir foi propositalmente curta. Apenas um esboço do que faremos nos 20 minutos. Se puder, repita esse gesto. Respire, coloque a mão no peito, pergunte e escreva o primeiro rastro de direção que surgir. Não precisa ser perfeito, precisa ser sincero. Talvez você esteja pensando, e se eu não tiver 20 minutos agora? Comece onde puder. Se só tiver 5 minutos, faça o silêncio e a oração. Se tiver 10, acrescente gratidão e uma declaração. Se tiver 15, escreva apenas uma prioridade. A disciplina se adapta ao tempo que você tem, mas exige que você escolha. A escolha é o ponto de partida, e escolher, muitas vezes, é mais difícil do que executar. Uma das imagens que quero que acompanhe você é a da raiz e do tronco. Em dias de tempestade, o tronco que não tem raiz forte quebra. Em dias de calmaria, o tronco parece estável, mas é a raiz que mantém tudo. A prática matinal que proponho não é sobre controle de agenda. É sobre identidade. Antes de correr atrás de tarefas, declare quem você é, peça a direção e escreva o que realmente importa. A vida muda quando a prioridade é o alto antes do baixo. Outra metáfora, o rio que encontra seu curso. Muitas vezes, ao reagir, você vira remanso. A água fica parada, carregada. A presença de Deus coloca o rio em seu leito, com fluxo e propósito. Não force a correnteza. Alinhe o leito. O alinhamento cria movimento saudável. O que você vive hoje pode começar com um leito alinhado nos 20 minutos da manhã. Há também uma lembrança prática que nunca falha. Escreva à mão. A tecnologia é útil, mas a caneta no papel cria um vínculo diferente entre intenção e ação. Ao escrever, sublinhe a palavra mais importante. Deixe o papel visível na mesa. Volte para ele ao longo do dia. A escrita à mão serve como lembrete físico e como um contrato consigo mesmo, selado diante de Deus. Ao longo desses primeiros dias, você pode perceber variações no sentimento. Em algumas manhãs, a oração vem fácil, em outras, o cansaço pesa. Ambas as experiências fazem parte do caminho. Evite julgar o dia ruim como fracasso. Observe, registre e comece de novo amanhã. Consistência não é ausência de falhas. É regressar ao ponto de início repetidamente com humildade e determinação. É escolher a raiz todos os dias. Agora quero compartilhar com você uma prática de aplicação imediata. Escolha hoje e agora uma palavra identidade. Pode ser uma palavra curta: luz, paz, coragem, presença. Diga essa palavra em voz alta e anote no topo da sua folha. Ao escrever suas 3 prioridades, comece cada uma com essa palavra em mente. Paz, conversar com fulano sem pressa. Coragem, iniciar a tarefa que tenho adiado. A palavra funciona como um selo que orienta pequenas escolhas ao longo das horas. Repeti-la em momentos de decisão ajuda a trazer coerência entre intenção e ação. Lembre-se, não se trata de perfeição, trata-se de alinhamento. Você está convidando Deus a ser o primeiro em sua manhã para que Ele oriente seus passos hoje. A frase que quero que volte ao seu pensamento durante o dia é esta: deixar Deus orientar cada passo meu hoje. Repita-a em silêncio enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto enfrenta uma tarefa difícil. Deixe que ela molde sua respiração e suas respostas. O desafio de 7 dias também serve para mostrar a sua capacidade de resposta ao hábito. Hábito não é destino. Hábito é treinamento. Quem treina a atenção hoje encontra mais clareza amanhã. Quem treina a gratidão encontra menos umidade na ansiedade. Quem treina a declaração de identidade responde menos às emergências do ego. Não estou prometendo que tudo será fácil. Estou prometendo que o solo muda quando você planta algo diferente. Se você aceitou o desafio e já escreveu "Eu aceito o desafio" nos comentários, escreva agora
a sua palavra e identidade também. Vou acompanhar as respostas e irei ler algumas palavras durante esta série, porque compromisso público ajuda a perseverar. Nós estamos cultivando uma comunidade que caminha junto, não um experimento solitário. A presença do outro fortalece a persistência. Talvez agora uma questão prática. Como encaixar 20 minutos na rotina de alguém com agenda apertada? Uma sugestão. Acorde 20 minutos antes do horário habitual por 7 dias. Sim, são 20 minutos. Se isso for realmente impossível agora, alinhe a primeira parte do seu dia, aquele intervalo logo ao acordar, e faça pelo menos os 5 minutos de silêncio e a declaração. O importante é começar. A consistência não é sobre intensidade inicial, é sobre retornar. Enquanto se prepara para começar o desafio hoje, observe qualquer barulho de resistência interna. Não tenho tempo. Isso não é para mim. Sou assim mesmo. Nomeie a resistência e deixe-a ir. Ela vai reaparecer, muitas vezes com mais força nos dias 2 e 3. Não se surpreenda, continue. E quando vier a tentação de abandonar, lembre-se desta imagem. Raízes que buscam água, persistindo mesmo quando a superfície parece seca. Ainda há muito para explorar. Como expandir esse ritual para dias de crise? Como ajustar quando alguém tem filhos pequenos? Como usar a escrita para planejar projetos maiores? Como transformar as declarações em hábitos corporais? Vamos entrar nessas questões adiante. Por enquanto, a prioridade é que você inicie o movimento. 20 minutos, 4 blocos, uma palavra que te ancore, 3 prioridades por escrito. Ao terminar esta primeira etapa, feche os olhos novamente por um instante se puder. Sinta o lugar dentro do peito onde a presença de Deus toca. Respire. Permita que uma breve oração brote do seu coração. Não precisa ser longa. Declare em poucas palavras sua dependência e seu desejo de ser guiado. Algo como: Pai, hoje eu preciso da sua clareza. Guia meus passos. Diga isso com sinceridade. Se você já deixou nos comentários "Eu aceito o desafio" e escreveu sua palavra, parabéns. Esse primeiro gesto de coragem é significativo. Se ainda não escreveu, faça isso agora. Compromisso é mais eficiente quando é verbalizado. Nós caminhamos juntos nisso. Eu também começarei hoje e vou relatar o caminho. Há segurança em uma comunidade que caminha lado a lado. Ao longo das próximas horas, olhe para a sua folha onde você escreveu as prioridades. Coloque-a em um lugar visível. De vez em quando, retorne à sua palavra. Quando o dia trouxer decisões rápidas, faça a pergunta curta. Esta escolha honra a palavra que escolhi hoje. A pergunta age como um filtro que traz clareza. Existe uma última lembrança antes de prosseguirmos. Não transforme o ritual em lei. A espiritualidade que liberta não aparece quando regras sufocam, mas quando práticas geram encontro. Se em algum dia você falhar, não se condene. Volte ao início e repita. O objetivo é abrir espaço para Deus, não construir um cadastro de méritos. Deus não condiciona a sua presença a uma performance impecável. Ele se aproxima quando há humildade e vontade. O caminho adiante guarda perguntas que responderemos mais profundamente. Como lidar com noites mal dormidas? Como adaptar em viagens? Como levar essa prática para relacionamentos difíceis? E há também as histórias de pessoas que, ao persistirem, viram mudanças significativas. Não milagres fáceis, mas transformação lenta e sustentável. Vou compartilhar relatos, exemplos práticos e ajustes que funcionam em diferentes realidades. Por ora, segure essa decisão. Respire. Lembre-se. 20 minutos mudam a direção de um dia. E com repetição, a direção de uma vida. Deixe Deus orientar cada passo seu hoje. Se concorda com esse compromisso, deixe nos comentários "Eu aceito o desafio" e escreva a sua palavra e identidade. Eu quero caminhar com você. Se inscreva no canal para acompanhar o restante desta jornada e compartilhe a sua palavra nos comentários. Vamos formar uma rede de pessoas que escolhem a raiz, não apenas o fruto. Ainda há mais a dizer e a viver sobre como esses hábitos se enraizam e como superar a resistência dos primeiros dias.
Amanhã exploraremos a curva de dias, 1 a 3, com mais detalhe. Como reconhecer e responder à resistência, treinamentos simples para vencer a estranheza e exemplos de declarações que realmente transformam decisões. Hoje, comece. Escolha a raiz. Deixe que a presença de Deus preceda suas escolhas. Cada passo, guiado por Ele, é um passo com propósito. Ao aceitar esse passo, acordar e oferecer amanhã, você entra numa rotina de treino interior. Nas próximas linhas, quero caminhar com você pelos detalhes práticos dessa travessia. O que fazer nos primeiros 3 dias quando tudo parece difícil? Como ajustar a prática quando a vida é barulhenta? Exemplos concretos de declarações e de prioridades, perguntas para a sua escrita, mini resets que funcionam ao longo do dia. E, por fim, um convite para perseverar com ternura. Não é manual técnico, é companhia fiel para quem está começando. Nos dias 1 a 3, a principal sensação é a estranheza. Seu corpo e sua rotina vão reclamar. A mente vai lhe oferecer justificativas criativas para retomar velhos hábitos. Hoje não dá. Tenho que responder aquela mensagem. Se eu perder 8 minutos, perco o fio do trabalho. Reconheça essas vozes com gentileza. Elas não são inimigas a serem vencidas com força, mas hábitos antigos que precisam de substituição cuidadosa. Quando a resistência vier, faça o seguinte. Primeiro, relaxe o julgamento. Ela é natural. Segundo, reduza a exigência. Se 20 minutos parecer demais, faça 5 minutos de silêncio e uma declaração de uma frase. Terceiro, anote o que a resistência diz. Às vezes, escrever a objeção reduz seu poder. Um exercício útil para esses primeiros dias é preparar a noite anterior. Arrume a caneta e o papel ao lado da cama. Deixe uma garrafa de água. Permita que o ambiente facilite o ato. A preparação não é uma cobrança adicional. É um ato de gentileza consigo mesmo. Quando você retira atritos logísticos, o cérebro encontra menos desculpas. Outra estratégia é ter um ponto de início muito simples. Ao acordar, sente-se na beira da cama, respire 3 vezes e, antes de pegar o celular, toque levemente o peito e diga a sua palavra identidade. Esse gesto físico associa a intenção ao corpo. Quando há filhos pequenos, madrugadores ou compromissos que quebram a rotina, adapte a prática em vez de desistir. Se a casa pede sua presença, divida os 20 minutos, 2 blocos de 10 minutos ao longo da manhã, ou 4 blocos de 5 minutos espalhados entre trocas de fraldas, café e arrumações. Em muitos lares, os minutos silenciosos acontecem enquanto o bebê dorme novamente. Aproveite esses instantes. Para quem trabalha em turnos ou tem horários irregulares, o essencial não é a hora do relógio, mas o primeiro espaço livre que você reserva para Deus ao iniciar uma sequência de atividades. Seja criativo. No intervalo de um plantão, respire, nomeie gratidão e escreva uma prioridade curta. A escrita à mão merece atenção especial. Quando você segura a caneta, o seu cérebro cria uma ponte entre intenção e ação. Se quiser, use um caderno simples apenas para essa prática. Um caderno de dias que mostra seu progresso. Algumas perguntas que podem guiar a escrita, além das 3 prioridades, são: o que o Senhor me convidou a não esquecer hoje? Que atitude revelaria a palavra que escolhi? Que passo pequeno posso dar agora que sinaliza obediência? Anote também qualquer sensação ou resistência que surgir. Ao fechar a folha, você terá um registro que pode revelar padrões. Para as declarações de identidade, proponho modelos breves e flexíveis. Não são fórmulas mágicas, são sentenças que ajudam a orientar seu coração. Exemplos. Hoje, quero ser presença mais do que urgência. Pai, ajuda-me a escolher sabedoria nas minhas respostas. Que eu fale com compaixão, não com pressa. Guia minhas mãos e minha língua para edificar. Diga essas frases com sinceridade, não com velocidade. Se preferir, escolha uma frase bíblica que já faça parte do seu coração. Não é necessário declamar versículos novos. O que conta é a intenção de se alinhar. Há dias em que as emoções aparecem pesadas. Tristeza, raiva, medo. Nessas manhãs, não force um entusiasmo que não existe.
O ritual pode ser ainda mais gentil. No silêncio, nomeie a dor. Na gratidão, encontre um detalhe pequeno. Mesmo respirar pode ser motivo de gratidão. Na declaração, peça a Deus por presença que sustente. Na escrita, reduza as prioridades a uma ação simples de cuidado consigo. Persistência não é teimosia irracional, é fidelidade compassiva. Permita que a prática lhe ajude a reconhecer limites e a pedir ajuda quando necessário. Seguem alguns exemplos práticos de 3 prioridades para diferentes realidades. Para alguém com trabalho criativo: 1. Concluir o esboço do capítulo 10 por 60 minutos com o telefone no modo silencioso. 2. Caminhar 20 minutos na hora do almoço para clarear a mente. 3. Ligar para um amigo que precisa de escuta. Para quem cuida de filhos: 1. Entregar atenção plena no café da manhã por 15 minutos. 2. Organizar uma pausa de 10 minutos para si durante a tarde. 3. Dormir 30 minutos mais cedo. Para alguém em busca de mudança de carreira: 1. Enviar e-mail para a mentoria. 2. Investir 45 minutos em currículo portfólio. 3. Orar pedindo guia e coragem antes de cada ação. Em todos os exemplos, escreva ao lado "com a direção do Senhor" ou outra frase que lhe fixe a intenção espiritual. Ao longo do dia, você pode precisar de pequenos retoques para manter a tonalidade que começou cedo. 3 mini resets simples funcionam bem: a checagem de 1 minuto, a pergunta filtro e o gesto da palavra. A checagem de 1 minuto é simplesmente: pare, respire fundo 2 vezes, toque o peito e repita a palavra identidade. A pergunta filtro é rápida: esta escolha honra a palavra que escolhi? Essa pergunta transforma muitas decisões impulsivas. O gesto da palavra é físico. Diga a palavra em voz baixa e toque o que a lembra: a aliança, o caderno, um lenço. Essas práticas trazem o centro para dentro de momentos de ruído. Quando a mente vagueia durante o silêncio da manhã, use imagens para ancorar-se. Imagine que a sua respiração é uma maré que vai e vem. Com cada inspiração, imagine água que alcança as raízes. Com cada expiração, solte algo que pesa. Ou visualize um rio que com calma encontra seu leito. Deixe que a imagem guie o ritmo da respiração. Metáforas não são truques. Elas orientam o corpo e a mente para outra frequência, para a própria presença de Deus. É saudável avaliar a sua semana ao final dos 7 dias. Reserve um momento no 7º dia para reler o caderno, contar quantas manhãs você praticou e notar diferenças internas e externas. Perguntas de avaliação: em que momento senti menos reatividade? Quais decisões foram diferentes? O que me deu mais resistência? Onde percebi uma leveza nova? Não se trata de medir produtividade, trata-se de entender como a raiz se comportou diante do vento. As respostas guiam os ajustes para a próxima semana. Também é útil planejar desafios práticos que testem a sua intenção. Por exemplo, na 3ª semana, escolha um dia em que você deliberadamente responderá a um conflito com a palavra identidade, como guia antes de reagir. Observe o resultado. Em outra semana, experimente um dia inteiro sem checar redes sociais nas primeiras 2 horas após acordar. Esses exercícios o ajudam a descobrir o que realmente funciona para você, porque cada vida tem variações. Cenas reais e pequenas costumam ilustrar bem o processo. Penso em Sofia, professora, que acordou pela primeira vez e achou tudo inútil. No 3º dia, ela sentiu uma inquietação e, em vez de checar notícias, respirou e percebeu uma necessidade de pedir perdão a um aluno. A conversa que se seguiu foi curta, mas mudou o tom daquela relação. Ou Rafael, que trabalha em atendimento ao cliente, que começou a usar a palavra paciente. Num dia estressante, a palavra o ajudou a respirar antes de responder, e a reclamação que poderia ter escalado foi resolvida com calma. Essas histórias não prometem milagres, elas mostram como pequenas mudanças de postura alteram o curso de interações. Quando viajar, mantenha o ritual de maneira adaptada. Se o espaço for desconhecido, encontre uma janela ou um canto tranquilo.
Se estiver em trânsito, faça o bloco de silêncio e declaração enquanto se segura numa estação ou enquanto o carro segue. Leve um caderno fino que caiba na bolsa. A fidelidade à prática é menos sobre ambiente perfeito e mais sobre disposição de oferecer o primeiro momento ao Senhor, mesmo quando tudo é novo. Um ponto de cuidado: não confunda disciplina com autopunição. Se você perde uma manhã, observe sem condenação e retome. Há perigo quando práticas espirituais se tornam instrumentos de autocondenação. A disciplina que Deus deseja é aquela que cria liberdade para amar e para servir, não que oprime. Considere cada manhã como um novo começo, não como um indicador definitivo de valor. Ao escrever suas prioridades, prefira verbos que indiquem ação concreta. Evite termos vagos como melhorar sem um passo prático. Troque ser mais paciente por pausar 3 respirações antes de responder. Troque cuidar da saúde por caminhar 30 minutos e beber água antes das 10 horas. A clareza ajuda o cérebro a traduzir intenção em comportamento. Sobre a gratidão falada, seja específico e expansivo. Evite expressões genéricas e tente trazer detalhes sensoriais. Em vez de sou grato pela família, diga sou grato pelo som da risada de minha filha ontem à noite. Ou grato pelo café quente que me encontrou frio no trabalho. Nomear detalhes desacelera a mente e ativa caminhos de reconhecimento que mudam o tom do dia. É legítimo perguntar: quanto tempo até sentir algo diferente? Não há resposta única. Muitas pessoas notam pequenas mudanças já entre o 4º e o 7º dia. Menos ansiedade em decisões rotineiras, mais clareza ao priorizar tarefas, mas mudanças profundas exigem repetição e paciência. Pense nisso como um cultivo. Algumas sementes despontam rápido, outras demoram. A promessa bíblica de crescimento muitas vezes fala em sementes que germinam com tempo e cuidado. Aqui, você está criando ambiente para que surja a vida. Se nas suas manhãs você se confronta com traumas antigos, ansiedade severa ou depressão, lembre-se de que práticas espirituais são complementares a cuidados profissionais. A disciplina proposta abre espaço para a presença de Deus, mas não substitui terapia, acompanhamento médico ou suporte especializado quando necessário. Buscar ajuda é um ato de coragem e de cuidado, e muitas vezes a oração anda junto com terapia, não em oposição. Ao persistir por semanas, você pode começar a notar mudanças de linguagem interna. Em vez de não tenho tempo, pode surgir qual é a prioridade que honra o que eu disse a Deus. Em vez de tenho que fazer tudo, pode brotar o que é fiel agora. Essas transformações sutis revelam que a raiz está de fato sendo treinada. A identidade que você declara vai moldando escolhas. O tronco ainda vai balançar em ventos fortes, mas tende a resistir melhor. Se quiser aprofundar seu trabalho de escrita, experimente uma sessão semanal de revisão. No fim de cada semana, leia as folhas do seu caderno e escreva um parágrafo de 5 linhas sobre o que Deus pode estar formando em você. Esse pequeno relato serve como mapa para a semana seguinte e como testemunho pessoal de perseverança. Agora, uma pequena prática que você pode aplicar imediatamente sempre que o dia apertar. Feche os olhos por 10 segundos, respire profundamente 2 vezes, diga a palavra identidade e peça uma direção clara para a próxima ação. Não peça por grandes sinais. Peça por uma próxima coisa a ser feita, que mostre obediência. Obediência pequena gera confiança. Confiança cria espaço para ouvir com mais clareza. Há também ajustes finos que fortalecem a prática sem demandar mais disciplina. Escolha um lugar e personalize-o com algo que lhe carregue a memória da presença. Uma pedra, uma foto, uma caneta especial. Esses itens tornam o gesto mais acolhedor. Se tiver hábito de café, decida que o primeiro café vem depois dos 20 minutos. Assim, o prazer não substitui a prática, mas ela é celebrada. Viver com a alma enraizada não anula dificuldades, mas muda a resposta a elas. Em vez de reagir com pressa, você passa a responder com presença. Em vez de colecionar arrependimentos no fim do dia,
Você volta a uma folha e escreve um ato de reparação simples. Essa prática não salva por si só. Ela cria espaço para que o Senhor ache lugar em cada passo. Permita-me reforçar duas imagens que o acompanharão: as raízes que buscam água e o leito do rio que orienta a corrente. Em muitos dias você sentirá sede. Nesses momentos, volte à prática como quem volta ao poço. Em outros, o rio parece desviado. Nesses dias, ajuste o leito com pequenas correções de intenção e ação. O trabalho é contínuo e gentil. Finalizo com uma oração breve para selar este convite. Senhor, agradecemos pela manhã que se renova e pelo fôlego que nos alcança. Pedimos que o Senhor seja o primeiro pensamento e a primeira voz em cada despertar. Guia com ternura os passos de quem inicia este desafio. Dê coragem para a persistência e paciência para o processo. Onde houver fadiga, traga descanso. Onde houver resistência, conceda graça para começar de novo. Faça da palavra escolhida um farol simples em dias de neblina. Que por meio desses 20 minutos, o seu rosto nos oriente e a sua vontade nos dê direção para pequenas decisões que honram o seu nome. Amém. Se ainda não escreveu "Eu aceito o desafio" nos comentários e não registrou sua palavra identidade, este é um convite silencioso. Escolha uma palavra e comprometa-se hoje. Lembre-se, apenas 20 minutos, 4 blocos, uma semana de fidelidade para começar. Deixe Deus orientar cada passo seu hoje e veja como a raiz se aprofunda com paciência e amor.